Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos aqui para mais uma talk na Liberty Tech. Hoje eu estou aqui novamente com o Belani. No vídeo passado, ele fez um vídeo, uma apresentação sobre o Emacs, e surgiram algumas dúvidas, alguns comentários, e a gente decidiu trazer mais essa conversa aqui, né? A ideia foi a seguinte, né? O título do vídeo aí vocês viram, né? Por que usar Clojure. Também eu mandei lá no grupo para vocês mandarem algumas questões a respeito de linguagens funcionais, aprendizado, sobre o Clojure em si, que o Belani ia responder. Então, o Belani é Head de Engenharia de Software na Brasil Paralelo. E muito obrigado, Belani, por tirar um tempinho na sua agenda aí para estar aqui na Liberty Tech conosco. Bom, vamos começar então. Valeu por me receber, pessoal. Obrigado. Vamos começar já com uma pergunta aqui, então, Belani, que o pessoal mandou lá na comunidade para nós. É a seguinte, a gente viu que você comentou no vídeo passado sobre o Emacs, sobre o investimento, né, que as pessoas deveriam fazer no Emacs, que você comentou que o Emacs é mais do que um editor de texto, ele era uma máquina Lisp, né? Aí você entrou como um Lisp. Então a gente queria saber o que é uma linguagem Lisp, né? O que é o Lisp? O Lisp em si não é uma linguagem, esse é um padrão, né? Então ele é um padrão de linguagens. Geralmente a definição não é muito precisa até onde eu sei. Eu não sou especialista em linguagens, mas ele é definido principalmente por homoiconicidade. Então a ideia é de que você define suas estruturas de dados num formato similar ao formato que você escreve seus programas. Se me permite, que eu vou fazer um freestyle. Claro. Posso compartilhar já? Eu vou compartilhar a sua tela aqui. Vamos lá, esse aqui é o Emacs, beleza? Então, isso aqui é o ELISP. Isso aqui é o jeito que você declara um hello na lista. Então, isso aqui é uma lista com 2 átomos contendo strings. No caso, como é uma linguagem com unicidade de tipos, você pode colocar diversos tipos de tipos na lista. Mas você está vendo o formato? Parênteses, todos eles são... Agora, por exemplo, eu quero marcar... Vamos ver se eu estou definindo isso aqui. Não. +1. Mais, vamos lá. Como que a gente consegue? Está vendo o formato? Isso aqui foi uma função de adicionar 1 a cada membro da lista. Vocês estão vendo que isso aqui tem mais ou menos o mesmo formato que isso aqui? A ideia no Lisp é que eles têm a mesma estrutura, então é uma gramática similar, eu vou usar o termo regular, não é exatamente gramática regular no sentido de ciência de computação, mas ela parece igual. E para você executar uma função, para chamar uma função, avaliar uma função, ele pega o símbolo da primeira posição e aplica o resto como parâmetros. Isso é Lisp. Você tem isso, você tem Lisp. Não é funcional, não está na JVM. Sabe? Não é orientado a objeto. Ele é basicamente isso que eu acabei de mostrar. Se você tem isso aqui, você tem um Lisp. Perfeito. Então, já continuando, então, aproveitando essa pergunta aí, você falou de orientação a objetos, uma das perguntas que sempre aparecem, né? Quais são as vantagens do paradigma funcional sobre o orientado a objeto? O que você pode falar pra gente? Depende como é que você define orientação a objeto funcional. Se você definir a orientação a objeto como hierarquia de classes, o que a maior parte das pessoas suspeita que fazem, ele te dá a capacidade de compor os seus pedaços. Uma hierarquia você não consegue fazer join, você não consegue compor pedaços dela. Então você consegue facilmente compor ela, você consegue pensar a respeito de pedaços dela sem pensar no todo. Você consegue fazer divisão
e conquista. Basicamente isso. Na minha opinião, essa é a principal vantagem. Você pensa no seu programa como fluxo de dados e não como uma hierarquia. Perfeito. A outra pergunta que temos, eu acredito que você respondeu um pouco com a primeira, sobre o Lisp. Tá, mas eu vou fazer aqui, se você quiser dar uma complementada. É o seguinte, por que a sintaxe do Clojure é tão diferente? Isso aumenta a curva de aprendizado para quem vem de linguagens da família do C? Sim, ela é tão diferente porque essa é a natureza dele. Foi feito inicialmente como árvore de sintaxe, até onde eu lembro da história. Se vocês forem atrás ali da história do Lisp, acho que tem até um paper do John McCarthy. A ideia era tentar representar o cálculo lambda, então eles fizeram uma árvore de sintaxe disso, no Lisp, e algum maluco foi lá e implementou aquilo. A ideia era ter uma outra sintaxe por cima daquilo. Só que nunca meio que implementaram. E é isso, história. Ok. Outra pergunta. O Clojure tem interoperabilidade... Posso construir Claro. Posso construir em cima dessa última? Claro. Pega Scheme. Scheme é um negócio que você literalmente consegue ler a definição completa da linguagem numa página. É muito pequena. Não tem como isso ser mais complicado do que um novo feature de Java. Sabe? O próximo feature de Java vai ser mais complicado do que a totalidade do Scheme. É como se você tentar aprender as regras do xadrez. Não quer dizer que você vai ser bom naquilo, mas você consegue aprender rápido. Certo. Então, o que eu estou tentando que vocês entendam é que assim, a linguagem ela é surpreendentemente, tem poucas regras, bem poucas regras. A linguagem como não Clojure, não estou falando de Clojure, estou falando de como Lisp, estou falando da linguagem Lisp per se, ela tem muitas poucas regras. Eu lembro delas até hoje, é difícil esquecer. Perfeito. Nem sei como que alguém esqueceria, tipo, só se você ficar retardado. Entendi. Beleza. Continuando então aqui, a próxima pergunta é: Clojure tem interoperabilidade com Java? Com Java, é uma pergunta isso, eu falei errado. Como que funciona isso na prática? Eu consigo chamar uma classe Java diretamente em um código Clojure? Sim, basicamente isso. Deixa eu ver se eu tenho algum código. Bom, cara, eu nem sei agora onde é que tem um código Clojure aqui para te mostrar. Deixa eu ver. Projectile grep. Eu vou fazer grep on the fly aqui, beleza? Ponto. Onde é que eu tô pegando? O pior que eu peguei, calma. Deixa eu fazer de novo. Projectile grep. Não, aqui ó. Sabia que eu achava alguma coisa. Aqui eu estou chamando o método .output_image no arquivo PomoReader. O que é isso aqui? Eu estou importando essa biblioteca de Java, chamada PlantUML. Shoutout para a Paola, ela que fez isso aqui, e me mostrou esse maravilhoso esquema de fonte de cor do Emacs, tão bonitinho. Então isso aqui é uma biblioteca Java que estou importando, e aqui embaixo eu estou chamando o método, se não me engano, estático da classe PomoReader, que estou criando aqui. Então tem uma sintaxezinha padrão para lidar com classes de Java. E é isso. Não tem muita brincadeira. Legal, entendi. Isso então ajudaria, teoricamente, ajudaria quem vem de Java para migrar para o Clojure? A principal vantagem do Clojure, na minha opinião, além das estruturas de dados padrão que ele tem, é a integração muito facilitada com a JVM. Perfeito. Beleza. A próxima pergunta aqui que a gente recebeu na comunidade é a seguinte: existem frameworks para Clojure? Por exemplo, existe o Phoenix para Elixir, o Spring Boot para Java. Como que é isso no ecossistema de Clojure? Existe algum framework de mercado ou não? É apenas bibliotecas soltas? Assim, tem vários, até onde eu sei. Tá um pouco maior. Então, do framework, imagino que você está falando de framework para desenvolvimento de aplicação web. Mas tem um monte de framework. Perfeito. Tem vários. Eu não sei o que vamos chamar de mercado. O mercado de Clojure ele é ínfimo comparado com Java.
Uhum. Porém, você pode parasitar como mensurar os frameworks de Java, se você quiser. Mas, grosso modo, não vejo muito sentido, não sei em casos específicos. Uhum. Mas tudo que o Java tem, o Clojure tem. Lembrando que é uma linguagem que é hosted. Mas também tem o Clojure Script. Então, o Clojure ele desenvolveu essa pegada, essa ideia de ser uma linguagem que ela é hosted em outras VMs. Então, você também tem acesso aos frameworks de JavaScript ou de Node. Perfeito. Essa era, inclusive, a próxima pergunta. O que é o Clojure Script, de fato? É utilizar o Clojure no front-end? Não, é compilar o Clojure para JavaScript. JavaScript Perfeito. hoje em dia tomou o mundo, Uhum. o que não necessariamente é uma coisa boa. Beleza. Clojure Script, ok, então. Próxima pergunta. O que é o REPL? Quando você está estudando o Clojure, sempre aparece o REPL, né? O que é o REPL? Posso compartilhar minha tela de novo? Claro, eu vou adicionar aqui. Essa é a primeira palestra do mundo de Clojure que é feita em Emacs Lisp. Eat your heart. Isso é um REPL. Read, eval, print, loop. É daí que surge a palavra read REPL. O que significa? Que ele vai ler a expressão que eu vou escrever, ele vai avaliar ela, ou seja, primeiro, vamos supor, mais 20 com 3. Ele vai ler essa expressão, ele vai avaliar, ou seja, computacional, reduzir ela em 23, espero que a minha aritmética seja correta, printar, ou seja, jogar para algum output e voltar a esperar outra. É isso, essa é a mágica. Então ele leu, descobriu que ela reduziu a 23, colocou no output que eu dei para ele, que em tese é esse aqui, pode mudar, e voltou a esperar um comando. É igual ao seu bash. O bash é um REPL. É um REPL de bash. O seu terminal é um REPL. Isso aqui é um terminal. Perfeito. Então, quer chamar de um outro nome? Chama de terminal. Isso aqui é um terminal, só que a linguagem que você expressa os comandos é em Common Lisp. Por exemplo, isso aqui é um terminal. É um terminal feito em Lisp. Então aqui eu posso fazer isso aqui. Ou eu posso fazer ls. Perfeito. É a mesma coisa, vocês estão vendo? É simplesmente tem extensão de outras coisas. Perfeito. Vamos ver aqui, a próxima pergunta é a seguinte. Essa daqui acho que a gente já sabe a resposta, mas eu quero ver você falar um pouquinho mais sobre isso, né? Qual editor de texto você recomenda para quem vai começar a aprender Clojure? Nano. Não, mentira, Emacs. Perfeito. Acho que, se vocês quiserem saber mais sobre o Emacs, inclusive, pessoal, assistam o último vídeo lá que o Belano fez. Não é especificamente sobre o Emacs, mas ele mostra como que ele... A gente fala de várias coisas. Exato. Cozinha moderna, criptomoedas, satanismo. Reptilianos, a gente também discute sobre os reptilianos. Próxima pergunta aqui. Clojure é uma linguagem fortemente tipada? Inclusive, você tinha comentado em umas comunidades aí a respeito de tipagem, né? Eu gostaria que você discorresse um pouquinho sobre isso. Clojure, a primeira responda a pergunta, né? Clojure é uma linguagem fortemente tipada? Eu não sei o que a pessoa quer fazer com falar com fortemente tipada. Assim, ela não é estaticamente tipada no sentido que as pessoas esperam. Ela tem tipos no sentido assim, em tempo de execução, você vai ter um erro se você tentar usar operadores que não pertencem a um determinado tipo. É melhor você discutir isso em termos de tags ou de marcadores do que de tipos para distinguir. Mas é uma linguagem com um único tipo, unitype. Eu prefiro termos de, ao invés de ter tipos dinâmicos versus tipos estáticos, é mais fácil você lidar com uma linguagem que tem um único tipo em tempo estático do que uma linguagem que é capaz de ter vários. O Clojure ela só tem um. Inclusive existe um esforço aqui no Brasil Paralelo de a gente tentar usar a typed Clojure para tentar ter essa expansibilidade essa expressibilidade. Então, respondi a pergunta? Eu acho que sim. Eu estou tentando ser mais preciso com os termos para ser mais útil para as pessoas. Sim, não, com certeza. Beleza.
Isso daqui eu acredito que é mais relacionado ao paradigma funcional. Você me corrige, Belano, se eu estiver errado. O que são funções de primeira ordem? Funções de primeira ordem são funções que são lidadas como valor, first class functions. Então elas podem, tudo que um valor normal pode ter, elas podem também. O que significa isso? Elas podem ser passadas como parâmetro, como argumento para um parâmetro. Elas podem ser declaradas, ser atribuídas a uma variável e elas podem ser retornadas de uma função. Então essas três características elas tornam o valor algo de primeira ordem. Então, retorno, argumento, variável. É isso. Perfeito. Peraí, posso dar um exemplo? Se você não mostrar. Claro. Aqui. Eu, on the fly, malandramente, sem querer, porque isso aqui tá meio que no voz e violão. Isso aqui é um uso de função de primeira ordem. O mapcar, isso aqui ele está mapeando essa função sobre essa estrutura de dados. Então, por exemplo, vou chamar a função 1 mais 10. Volta a 11. Então, simplesmente adicione 1 ao que me foi passado. Isso é uma função. Aqui, nisso aqui, eu estou mapeando essa função 1 mais ao longo de uma lista. Então, estou tratando isso aqui como um argumento. Então, mapcar, eu vou aqui, ó. Essa é a documentação do mapcar. Se o seu editor não faz isso, você devia trocar o seu editor. Você. Então, mapcar é uma função que recebe uma função, olha só que maravilha, e retorna uma sequência. Tá vendo? E é isso. Perfeito. Próxima pergunta, também relacionada ao paradigma funcional, eu acredito. O que é imutabilidade na prática? É uma maneira de lidar. Eu prefiro o termo identidade. O que significa isso? Você não lida com coisas que mantêm a sua identidade ao longo do tempo. Como, por exemplo, o Java, ou qualquer coisa que você tenha noção de identidade, ela é representada como uma região de memória. Então, nessa região de memória, eu vou declarar Bob. Beleza? Bob. Só que, quer ver? Eu posso compartilhar na tela de novo? Vou até codar Java, claro. On the fly. Então, presentation.java. P Bob igual new Bob. Bob. Malditos. Bob 2 igual Bob. Isso aqui avalia como verdade em Java. Isso aqui significa que a distinção dessas duas coisas não se dá pelos valores, se dá pela região de memória onde elas se encontram. Elas têm uma identidade. Então elas têm todas as características, elas são iguais. Todas as características observáveis pela linguagem, elas são idênticas. O que não é idêntico aqui é uma coisa que nem está representado na linguagem diretamente, que é um ponteiro. Então, o que significa imutabilidade na prática para você? Isso não existe. Se isso aqui na sua linguagem que é imutável existir, isso aqui vai ser isso aqui. Você não lida com regiões de memória, você só lida com valores. Por exemplo, o número 1. Beleza, pessoal? Isso aqui muda. É concebível que algum dia isso aqui mude? É concebível que isso aqui mude? Mas é concebível em Java, ou em linguagens que tenham a ideia de identidade representada nelas, que isso aqui mude. Eu posso fazer bob.name igual e isso faz sentido por causa que estamos falando de uma região de memória e de identidade. Imutabilidade é um lugar onde isso aqui não existe. Beleza?
Perfeito. Faz sentido? Total. Próxima pergunta, então, aqui. Essa daqui mais geral. Quais fontes você recomenda para aprender Clojure? Não sei, cara. Faz tanto tempo que eu aprendi que eu não sei. Acho melhor perguntar pro pessoal sem zoeira. Eu lembro que eu aprendi lendo Joy of Clojure. Não sei se é bom hoje em dia. Eu inclusive, não recomendaria você aprender Clojure. Vai aprender Scheme. Muito mais jogo. Pega How to Design Programs, por exemplo. O pessoal lá do grupo recomendou alguns livros lá no Telegram, pessoal. Eu vou deixar o link para vocês entrarem lá. E eu não tô falando também que pode mandar eu só estou dizendo assim que é uma linguagem muito mais complicada. Você quer aprender Lisp, eu acho muito mais jogo você começar por uma coisa mais simples. Você não precisa trabalhar com Clojure agora, entendeu? Perfeito. Não, entendi. Pegando nisso, então, já tem uma pergunta do Newton, que é justamente nisso. Ó. Para quem nunca usou nenhuma linguagem de paradigma funcional, devo começar com Clojure ou ao invés do Racket, eu acredito, ou Racker, por exemplo? Não, Racker. Comecei eu não comecei a ler com o Clojure. Nem abaixo porrada. Perfeito. As stack traces do Clojure são terríveis. É uma abominação. Então você começaria com qual? Com a que você... Scheme, isso? Se eu fosse começar a aprender Lisp, eu começaria com Racket, por várias razões. A principal delas é que a linguagem ela é feita para ser aprendida. Então o que acontece? Eles restringem a linguagem. Você é capaz de escolher qual grau da linguagem você está liberando para o seu uso atual. O que significa? Ela tem menos semântica. As mensagens de erro são capazes de ser bem claras. Exatamente porque tem menos coisa para dar errado. Clojure não é uma linguagem feita para ser aprendida. É uma linguagem industrial na JVM, que é um monstro. Aí você vai ter que lidar com a JVM, você vai ter que lidar com as stack trace maluca, você vai ter que lidar com um paradigma diferente, você vai ter que lidar com uma sintaxe diferente, tudo ao mesmo tempo, com doidão falando para você aprender Max. Beleza. Inclusive o Newton falou aqui, obrigado, Belani, já terminei o tutorial do Emacs e já é meu editor padrão. Agora eu vou entrar no Org Mode. Ó. E essa foi a última vez que vimos o Newton. Tá, tem outra pergunta aqui do Diego Matos. Clojure também usa o conceito de processamento lazy? Sim, grosso modo sim. Nem sempre, mas sim. Tem vários, tem os sec do Clojure, se eu não me engano, são lazy. Ok. Pergunta do Everton, o que são macros? O que são machos? O que são macros? Juro que eu li isso, eu falei, cara, zoeira. O que são macros? Macros são expansão de sintaxe. O Lisp, pela sua característica de ser uma linguagem regular, com a gramática bem similar, sabe? Ela permite com que você expanda a sintaxe dela muito facilmente. Estou fazendo assim com a mão, né? O que acontece? Existem tempos de compilação, certo? O compilador vai bater lá, o interpretador, o que quer que você queira. O avaliador da linguagem, ele bate na linguagem e ele vai ver certos símbolos. Ele vai procurar numa tabela, o que está registrado aqui? Está registrado esse símbolo. Existe alguma forma Lisp que representa que esse símbolo está mapeado? Sim, então eu vou expandir. Aí ele expande. Então, o compilador tem acesso à linguagem inteira antes de começar a expandir ela. Ou pelo menos com boa parte da linguagem. Então ele começa a expandir a sua linguagem antes de reduzir ela. Só que ele pode reduzir enquanto expande. Então ele vai fazendo. Você pode avaliar pedaços dela. Então, por exemplo, você pode. Claro, já está na tela aí. Vou sair aqui do Java. Sei lá, cadê o Scratch? Eu vou. Isso aqui, conseguem ler aqui certinho? Eu vou começar aqui uma lista. Mais 1, 2. Não vai ser exatamente macro, mas vai ser alguma coisa do gênero. Tá? Vamos lá. O que isso aqui faz? Seu editor de texto faz isso? Se não, você deveria usar o Emacs. Essa expressão aqui foi avaliada por essa aqui de baixo. Beleza? O que aconteceu? Eu comecei a ler ela, esse sinalzinho aqui, comece a ler o que está para frente. Aí ele enxergou isso aqui. Ele falou, opa, agora eu tenho que mudar do modo e começar a avaliar o que está na minha frente. Aí eu começo a avaliar e vejo que isso aqui é um somatório de 1 mais 2. Aí 3. Aí aqui é oi. Isso aqui é um primitivo, não faço nada. E aqui eu tenho uma lista.
e não uma chamada de função. Aí ele voltou aqui embaixo isso aqui. Isso aqui é uma lista. Agora, se eu tivesse colocado isso aqui, em tese, ele volta isso. Então, macros em Lisp é um jeito de você brincar com a sintaxe da sua linguagem em tempo de compilação, expandindo e abrindo ela. E isso te dá controle, por exemplo, do posicionamento de argumentos, de limpar variáveis ou não. Eu estava contando uma história no grupo de Telegram recentemente, talvez algum de vocês esteja lá no Clojure Brasil, mas quando eu estava ajudando o meu ex-chefe a apresentar na InfoQ, eu tinha 2 experts de Java e C# discutindo calorosamente o posicionamento de um keyword ou algo do gênero. E eu lembro que eu falei, cara, mas se vocês colocarem alguma maneira de controlar a sintaxe de vocês na mão dos usuários, essa conversa é meio estranha. Eu coloco na esquerda, se alguém quiser mudar para a direita, muda na direita. Eles olharam para mim como se fosse um alienígena e continuaram debatendo o posicionamento do keyboard. Então, porque a ideia de você colocar na mão do usuário o controle da sintaxe é maluca. Como o Lisp é mais louco ainda, tá? Ele te dá acesso ao que significa os símbolos. Você tem acesso ao read table. Mas isso, se alguém quiser aprender isso aqui, tem um livro chamado Let Over Lambda. Tá na internet, é Advanced, você vai sair com a faixa preta em Lisp. Se alguém conseguir ler metade do livro, me chama. Opa! Beleza. Próxima pergunta aqui do Diego de novo. A ABP chega a usar Haskell em algum projeto ou no momento somente Clojure? Só Clojure. Se tiver Haskell, eu não estou sabendo e eu adoraria dar um abraço na pessoa, mas não, é só Clojure. Do Kishima agora, uma aí. Como se compara a sintaxe de Lisp Clojure com outras linguagens funcionais, como Haskell? Diria que é melhor ou pior? Depende a função que você está achando para usar, o pun intended. A função que você está usando para dizer melhor ou pior. Eu gosto de programar em Clojure, eu gosto de programar em Lisp. Eu acho que o editor, a ideia da edição estruturada é muito bacana, funciona melhor em Lisp. Eu acho que ler Haskell é muito mais gostoso. Mas eu gosto de escrever muito mais em Lisp. Beleza, então, Belani. Estamos se encaminhando aqui para o final. Como de costume, se quiser deixar um recadinho final para o pessoal aí, suas redes sociais, enfim. Vocês já sabem o que eu vou falar. Max. Não, mentira. Beleza, obrigado então. aí pela atenção, pessoal. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar. Deixa eu ver, revisando. Eu gosto de Scheme, se vocês quiserem aprender uma linguagem. Sei que é meio roundabout, mas eu aprenderia Scheme antes de Clojure. Vai ser uma experiência bem menos frustrante. Linguagem funcional não tem a ver com Lisp. Lisp tem a ver com isso que eu acabei de mostrar, essa aí, ou uma iconicidade. A ideia de você ter controle sobre a sintaxe da linguagem é bacana. E o que eu tiraria disso tudo é o seguinte: se você está em outro paradigma, isso aqui soa alienígena, isso é mais uma razão para você aprender. Porque você tem todo um universo seu importante na história da sua profissão que você é ignorante. Isso é um perigo enorme para você e é um desperdício de vida. Você não está apreendendo mais da verdade que você poderia estar apreendendo. Beleza? Beleza. Isso aqui vai ser um ótimo corte para o YouTube. Obrigado, Belani. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.